Sem um cafezinho não vai, né? Não vai. São 7h52 e eu tô conversando aqui hoje no programa com o professor que está desenvolvendo um trabalho extraordinário com café no IFE Bom Jesus, e a gente tá falando aqui no intervalo, sem um cafezinho não vai. Sinceramente, tem gente que não gosta, tem gente que toma menos, toma mais, mas eu sou apaixonado por café de manhã, de tarde e de noite. 9 horas da noite, 10 horas da noite, quando tomo um cafezinho, não há problema algum. Eu acho que se atrapalhar o sono aí, eu fico com um café. Prefiro ficar com o sono atrapalhado, mas tomo um cafezinho. Eu gosto muito de café. E café bom, assim, pelo menos desse de que a gente usa aí no dia a dia, mas café bem forte, né? Não é aquele chamado chafé, não. Então voltamos aqui com o nosso Folha no Ar, ao vivo, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e também de Unicred Norte Lagos. Hoje, na hora de conversar com o professor Daniel Coelho, doutor em recursos hídricos em sistemas agrícolas e mestre em engenharia agrícola, professor do IFE de Bom Jesus. Sobre essa questão hídrica, nós vamos falar no último bloco. E sistema irrigado também, esse controle, né? Tem um depoimento aqui do secretário de Agricultura de Campos, que eu não sei se o senhor conhece, professor. Ele é professor também, foi reitor também da Universidade Estadual do Norte Fluminense, o nosso querido professor Almir Júnior. Ele hoje está na Secretaria de Agricultura e ele é um entusiasta, né? É um cientista, pesquisador e aquela coisa toda. E ele falou aqui, olha, no melhor dos mundos, o ideal era não ter chuva nenhuma, só irrigação, que aí a gente ia ter um controle total e absoluto da água que a planta recebe. Mas a chuva é sensacional, né? A gente não pode abrir mão da chuva de forma nenhuma. Deixa eu voltar aqui com o senhor e perguntar, né? Não sei se o senhor conhece o professor Almir, pode comentar, fique à vontade. Não, pessoal, realmente não conheço, não. Quem eu conheci, brevemente também, tive algumas aulas com ele, foi o professor Saulo Lacier. Depois foi da UFV e depois veio aqui para a UF, talvez vocês conheçam. Sim, professor Bernardo, né? Um grande ícone aí na irrigação também. Professor... Meu mestrado foi com irrigação. Curiosamente, a gente fez, na verdade, a irrigação do cafeeiro com esgoto doméstico, né? Uma vez que o esgoto tem uma série de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, então a gente usou o esgoto doméstico como fonte de adubação e água. Então obtivemos ali a redução no uso de fertilizantes, uma proposta bem interessante também. Legal. O problema é que esgoto tem na cidade e o café está na roça, né? Então é difícil levar o esgoto até a roça. Esse que é o problema, mas em regiões em que você tem o esgoto próximo, né? Uhum. Eu dou até um exemplo, teve um produtor, se eu não me engano, no Pará, parece que estava tendo uma conversa na cidade eles estavam querendo comprar uma área para fazer a construção de uma estação de tratamento de efluentes, e ele, antenado, né, na história, foi lá, procurou e falou assim, olha, eu tenho uma área para oferecer para vocês, a gente faz um preço bom e tudo, mas em contrapartida eu quero usar esse efluente na minha irrigação. Então fizeram lá um termo, então ele né, fez a venda, fica ao lado da propriedade dele, e ele tem acesso a essa água de qualidade, porque é um efluente tratado, ele tem acesso à água e a nutrientes, né, ao lado da propriedade dele. Então é um produtor visionário, né? Um produtor, isso, se eu não me engano, foi no Ceará, isso em alguma matéria, né? Só um exemplo aí. Aqui nós temos interessante da fertirrigação. Aqui em Campos nós temos várias ETs, extrações de tratamento de esgoto, gigantesco. Temos uma aqui em Barus, que a Águas do Paraíba inaugurou recentemente, deve ter nem um ano, no máximo. Com essa pandemia a gente perde meio que o tempo aí das coisas, né? 2020 e 2021 foram anos quase que juntos, um ano só, que eu quero dizer. E aí, ali é uma coisa gigantesca, essa estação de tratamento ali deve devolver para o rio uma quantidade de água fértil aí muito boa, como o senhor falou, porque ela precisa passar por um tratamento antes, né? Não pode ser
sim. De qualquer maneira, muito bacana. E o professor Salacier Bernardo é sensacional, fantástico. Tem muito tempo, não sei como é que está. Tem muito tempo que não falo, não sei como é que ele está. Bom, mas falando aqui sobre essa questão de universidade, parque universitário e sobre a questão extramuro, como é que está hoje o IFE Guarulhos nesse relacionamento? Porque você é cientista, você vai lá, faz uma baita de uma publicação em 8, 10 idiomas, sei lá, em tudo que é idioma que você imaginar. O pequeno produtor, a comunidade, acho que não pesquisa, não tem acesso a esse tipo de pesquisa, né? Não tem acesso a esse tipo de informação. Então, como que levar o benefício daquela pesquisa, daquela informação para essa comunidade? Assim, a gente tem vários aspectos para falar nesse sentido. Um deles volta na questão da própria educação e na formação dos alunos. Porque, por exemplo, hoje em dia, com o desenvolvimento da tecnologia, você, a cada dia, a cada mês, a cada ano, você tem o desenvolvimento de uma máquina menor, mais precisa, mais eficiente, mais barata, né? Você tem maquinários, você tem automatização, você tem uma série de desenvolvimentos e melhorias nos processos. Então, pensa bem, se uma universidade gasta milhões para montar um laboratório, por exemplo, hoje, você tem que fazer um processo licitatório, você tem que consultar equipamentos, materiais, isso leva pelo menos uns 6 meses, até tudo chegar, fazer as instalações elétricas e tal, 1 ano. Ou seja, o que foi previsto há 1 ano, quando foi executado, já tem alguma defasagem nisso. Por quê? Porque já vieram novas tecnologias, novos equipamentos, novos computadores, novas impressoras, novas máquinas. Então, trazendo um paralelo lá na Finlândia, como que eles fazem lá? Eles não montam laboratórios e super laboratórios, eles fazem parcerias com empresas que têm laboratórios e fazem o treinamento e a capacitação dos alunos nessas empresas. Em contrapartida, eles desenvolvem projetos com as empresas. O resultado são o quê? Melhorias dos processos industriais, dos processos produtivos. Quem faz esse trabalho de cara? Os alunos, orientados pelos orientadores, pelos professores, né? Então, você tem o que hoje em dia é muito comum, você tem aquele famoso ciclo e relação do ganha-ganha, ou seja, a universidade ganha em conhecimento, ganha em prospecção, ganha em recursos, porque isso aí também pode ser gerado recursos, né, por meio desses projetos, e a empresa ganha em resultados, em melhorias e em mão de obra capacitada, porque muitos desses alunos que desenvolvem os projetos nas empresas, a maior parte é contratado pelas empresas. Uai, se você é um raciocínio simples, a gente costuma falar que eu já, apesar de ser de Niterói, já estou bem mineiro, até eu sou mais bobo, quero alguém que trabalhou numa empresa, desenvolveu um projeto na minha empresa, conhece a minha empresa, eu quero essa pessoa trabalhando para mim, ué. Ela conhece tudo ali, eu vou contratar uma pessoa do zero que não conhece nada, muito melhor contratar quem já trabalhou para mim. Então você cria um ramo de ganha-ganha. A universidade ganha, o aluno ganha, o professor ganha em publicação, em desenvolvimento, em reconhecimento, a empresa ganha e a sociedade ganha, todo mundo ganha, né? Ao invés de você montar um super laboratório muito caro, gastar um recurso público para isso, e esse laboratório em poucos anos está defasado, né? Então, assim, essa é uma proposta interessante, de você fazer parcerias com a iniciativa privada. Não só para isso, mas também para o desenvolvimento de pesquisas. Então, vamos fazer um exemplo. Hoje, aqui na Alqualis, a gente montou um laboratório com recursos do Estado, com recursos da ciência e tecnologia, por meio da FAPERJ, a gente conseguiu, aprovando alguns projetos em editais. Nós montamos uma sala, um escritório na empresa Júnior, montamos esse laboratório, né, de análise e classificação do café. Agora a gente está numa segunda etapa, que é a ampliação desse laboratório. Então, nesse ano agora, esses anos que passaram, a gente iniciou em 2019, começou a chegar o equipamento em 2020, etc. A gente montou o laboratório, a gente já começou a prestar serviço a produtores rurais. Ou seja, hoje, aqui no Campus de Bom Jesus, os produtores de café da região têm acesso a conhecimento, eles podem fazer cursos, eles podem receber treinamentos, eles podem receber uma consultoria na propriedade deles, eles podem torrar e empacotar o café deles com a gente, porque hoje, com o preço que está o café, por exemplo, é muito interessante o produtor fazer o café dele, desenvolve a marca dele, ou seja, a empresa Júnior consegue desenvolver um rótulo, desenvolver uma logomarca, tudo
isso com base na legislação. Eu não sei se você viu recentemente que alguns cafés foram mais de não sei quantas toneladas aí foram recolhidos no Espírito Santo. Por quê? Aproveitadores colocam misturas, colocam palha, colocam milho, colocam feijão, colocam resíduos no café e vendem um café a preço de banana por aí, barato. O café está muito caro, as pessoas compram e estão comprando alimentos adulterados, né? Então o produtor rural, a gente já trabalha com ele, olha, vamos melhorar a qualidade desse café, porque você consegue um preço melhor. Se você vende o café verde para a cooperativa, você vai ganhar um preço X. Agora, se você bota ele no pacotinho, vende na feira, vende no mercadinho, manda para uma capital, manda para um amigo, divulga na internet, você vai conseguir duplicar, triplicar, às vezes quadruplicar o valor de uma saca de café. Aí pensa bem, o impacto, né, que esse projeto tem na vida de um produtor rural, ou seja, ele vai melhorar a renda da família, ele vai conseguir, de repente, mandar esse aluno para estudar fora, porque vai ter um recurso para ajudar no transporte, para ajudar na moradia, não é? Ele vai conseguir melhorar o carrinho dele, às vezes comprar uma picapezinha para poder chegar na serra, para sair da roça na chuva, para não ficar atolado, vai melhorar a casa dele, vai melhorar o conforto da família dele. Por meio de quê? Por meio de orientação, por meio de acompanhamento técnico. Então, esse é o trabalho, né, dos projetos do Instituto Federal, não é engavetar os projetos, mas é que esse conhecimento, esse trabalho que é desenvolvido aqui dentro, ele chega até as comunidades, ele chega até os produtores. Então, aqui dentro do IFE, a gente desenvolve tanto projetos de pesquisa, quanto projetos de extensão, né, que é a extensão desse conhecimento até a comunidade. E também a gente tem projetos de inovação tecnológica, que são projetos o quê? Voltados justamente para indústrias, para as empresas. Vamos voltar para a questão do café e vamos falar de um outro assunto hoje aqui. A gente tem alguns projetos. Tem um professor aqui que trabalha com fermentação. Então, ele está desenvolvendo hoje a produção de um refrigerante à base de cana-de-açúcar. Olha que interessante. E é feito com uma empresa de Campos. Ou seja, a cana-de-açúcar é uma cultura fortíssima na região de Campos. Eu, por exemplo, adoro caldo de cana, adoro garapa. A gente na roça, muitas pessoas já ouviram falar, algumas pessoas antigamente faziam café com garapa, né? Fervia a garapa, passava o pó do café e tomava aquele café doce, melado. Mas o quê? Porque o café despertava e o açúcar dava energia para ir para a roça trabalhar. Então você tem um histórico, você tem todo um sentimento, você tem uma bebida histórica, vai lembrar da vida da bisavó, da avó que fazia o café daquele jeito, quando ele ia na roça e tal. Então você precisa resgatar isso. E hoje em dia ninguém consegue comprar caldo de cana engarrafado na latinha, né? Você pensa só, eu quero tomar um caldo de cana, você abre uma latinha de caldo de cana, sabor limão, sabor abacaxi, sabor maracujá, você não consegue. Ele sofre degradações, sofre reações químicas e perde qualidade rápido, né? Esse refrigerante, por exemplo, de cana, eu tive recentemente no Chile e tomei um refrigerante de cana lá, uma delícia, né? Então, está sendo desenvolvido aqui no Brasil uma proposta para você ter um novo produto. Então quer dizer que... Então quer dizer que... Os projetos são muito interessantes. Pode falar. Não, voltando me interessei sobre o refrigerante de cana. Então quer dizer que está sendo pesquisado em Bom Jesus, está sendo desenvolvido uma pesquisa sobre a produção de refrigerante de cana-de-açúcar, aí no IFE Bom Jesus. Sim. É um projeto de inovação tecnológica, né, orientado por um professor nosso, o professor Alcides, e com a presença de alunos do IFE Fluminense. E esse projeto é feito pela Embrapi, né, pelo Polo de Inovação, que é em Campos dos Goytacazes, né, na BR, indo para São João da Barra, né, o polo em que o professor Henrique é diretor, inclusive. Em breve teremos refrigerante de cana-de-açúcar. Quer dizer... assim seja. Que assim seja. Hoje, essa empresa Júnior, e aí entrando bem, né, nessa questão, que aí vai justamente de encontro a essa ação para a comunidade, ela foi montada pelo senhor, mas eu soube que teve também, até agora, me parece que de 5 ou 6 diretores, a maioria, 90%, aí parece que somente um foi homem, o resto tudo mulher. Por isso que a sua empresa tem então, o maior sucesso que tem aí, né? É
verdade, é verdade. Na verdade, eu acho que o primeiro... Não, teve um outro rapaz antes, mas foi um período muito curto. E agora, substituindo a Maria, que inclusive foi minha bolsista nesse projeto do café também, e agora ela é bolsista nesse projeto do refrigerante. Olha só, né? Ela começou bolsista em um projeto, virou presidente da empresa Júnior, e nesse processo de presidente, ela participa de várias capacitações, treinamentos, conhecimentos, etc. E agora ela está com essa bolsa no projeto, ela deixou a empresa Júnior e passou para o Wesley, que é um aluno também muito, muito esforçado, um menino muito bom também, que está no curso de Ciência dos Alimentos, agora assumiu a presidência. Mas a gente tem um histórico de presidentas, né? Presidentes mulheres. E isso é muito importante, porque a gente sabe, né, que a gente vive numa sociedade muito patriarcal, uma sociedade muito... trabalho de homem, isso é coisa de homem, a mulher é dona de casa. Então, a educação ela vem quebrar isso. Se você observar, eu lembro... Há 15, 20 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, as faculdades de engenharia, você tinha uma maior quantidade de homens fazendo. Hoje em dia, você já tem meio a meio, quiçá, mais mulheres cursando engenharias, né? Áreas masculinas antigamente. Isso está caindo por terra. E a educação veio também para isso. Isso é muito bom, porque hoje você tem mulheres ocupando cargos de chefia, cargos de liderança no mercado, né? E a gente ainda tem muita coisa para melhorar, sem dúvida, porque infelizmente, apesar das mulheres terem galgado passos maiores, mais altos, os salários às vezes não são equiparados aos salários dos homens. Então, são aspectos que precisam ser ainda vencidos, precisam ser melhorados. Mas aqui na nossa empresa Júnior, de fato, muito do sucesso, eu tenho plena convicção que é referente à presença feminina, não só na liderança, mas também nas demais diretorias, né? A maior parte das pessoas que participam são mulheres. A gente já está desde 2016 na empresa Júnior, a gente tem observado claramente que muitos dos diretores, né, aquelas que são mulheres, têm se destacado. A gente tem vários exemplos de colegas que foram diretores, diretoras aqui, que hoje estão mestrados, já estão trabalhando em empresas. Teve, inclusive, um colega que ele foi diretor de qualidade, esse é um colega homem, ele foi diretor de qualidade e foi dada a chance para ele no processo seletivo, porque ele foi empresário júnior e foi diretor de qualidade na empresa Júnior. E a pessoa que estava no processo seletivo também foi empresário júnior e falou, eu vou dar essa chance porque eu fui da empresa Júnior, sei a importância da empresa Júnior e eu sei que você é diferenciado e eu vou te dar essa chance. E ele está lá na empresa hoje como diretor de qualidade. Primeiro emprego dele. Ou seja, o que propiciou isso? A empresa Júnior. Porque, na verdade, a empresa ela não tem fim lucrativo, mas o objetivo dela é o quê? Desenvolver projetos para situações reais. Então, um aluno, durante o período de faculdade, ele desenvolve projetos, ele resolve problemas, ele gere conflitos, uma série de situações. Está tendo uma hora, o pessoal está tirando uma laje, tem uma barulheira aqui agora. Ele resolve problemas reais de empresas, né? Problemas da sociedade. Então, isso é muito importante para a formação desse aluno. Não fica só decorando conteúdo e respondendo perguntinhas aí, com datas e provas, né? Muito interessante isso. Bom, sobre essa questão da empresa Júnior, primeira coisa, ao Qualis quer dizer o quê? É algum... Hein, professor? Não, a Alqualis ela é o nome mesmo da empresa, né? Ela remete à qualidade total, né? O ALD, talvez no inglês, né? Alqualis. Então, remete à qualidade total nos processos, né? Na gestão e etc. Ela veio nesse nome. E tem interessante o símbolo dela, não sei se vai ser possível ver aqui. Eu estou até com a blusa que a gente tem na empresa Júnior, eu vou tentar mostrar aqui o símbolo dela, levantar um pouquinho aqui. É uma acerola, né? Legal. E dentro da acerola você tem uma lâmpada que remete a novas ideias, a geração de conhecimentos e etc. Né? Então tá aí, ó, soluções em alimentos, Alqualis Júnior. A empresa hoje já tem desenvolvido vários projetos em diversas áreas na área de alimentos, né? Tanto em desenvolvimento de produtos, e agora a gente tem ampliado muito dentro da área da cafeicultura, né? A ideia do curso de Ciência e Tecnologia do Alimento
é justamente o quê? É produzir mais, acho que o mundo busca isso, né? Produzir mais num curto espaço de tempo e numa área menor de terreno. Basicamente é isso ou eu estou muito fora dessa realidade? Na prática, o curso de Ciência dos Alimentos ele se aproxima muito do que seria a engenharia de alimentos, mas ele se diferencia em qual sentido? A engenharia ela vai trabalhar mais com processos voltados à produção de alimentos. No caso da ciência dos alimentos, ela vai trabalhar com os alimentos em si. Então, você vai trabalhar, por exemplo, com melhoria da qualidade em matéria-prima. Então, por exemplo, se você quer produzir sucos, você precisa de frutas com mais açúcar, com mais qualidade. Então, você precisa fazer esse trabalho lá no campo, você precisa da melhoria da qualidade da produção agropecuária para que você tenha frutos de qualidade, frutos sem brocas, frutos sem doenças, frutos sem podridão, né, para que você tenha um suco de alta qualidade. Da mesma forma, a cana-de-açúcar, né, você precisa de uma cana com alto Brix, né, que é a porcentagem de açúcares aí, sólidos dissolvidos que vão dar açúcares, etc. Da mesma forma, você produzindo laticínios, você vai precisar de um leite de qualidade, uma matéria-prima de qualidade. Você vai precisar de um processo de qualidade. Então, uma levedura, um micro-organismo que faça o processamento desse alimento, desse laticínio, de forma mais eficiente, que produza melhores sabores, né, sabores mais agradáveis, produza menos resíduos e etc. Então, essas são algumas áreas de atuação. Aí, falando nos resíduos, uma outra área interessante é isso, é a questão da redução da geração de resíduos e também da utilização de resíduos para a produção de alimentos. Então, por exemplo, o sangue, né, de animais em abatedouros, o sangue é riquíssimo em ferro. Hoje em dia, a própria indústria agropecuária utiliza ração à base de sangue também, né? Você seca esse sangue, você pega esse sangue em pó, você faz farinha, você extrai alguns compostos e você enriquece alimentos com isso. Da mesma forma, você pode enriquecer alimentos com fibras, como, por exemplo, cascas de frutas. Então, você pode processar essa casca e adicionar elas em pães, em biscoitos, né? Teve uma aluna nossa, ela desenvolveu um projeto muito interessante. Inclusive, ela foi presidente da empresa Júnior e desenvolveu um projeto de produção de pães a partir dos resíduos da produção de cervejas. Então, você tem todo aquele mosto, você tem, né, aquela parte que a cerveja precisa ser coada. Então, você tem todos aqueles sólidos. Então, ela pegava aqueles sólidos e fazia a produção de pães a partir de resíduos. Ou seja, você tem um alimento com reaproveitamento, você tem um alimento nutritivo e uma redução da poluição ambiental. Então, esses são alguns exemplos, né? E o sabor que a área de ciência dos alimentos faz. Desculpa. E o sabor dos pães? O sabor muito bom. O sabor tinha aquele saborzinho de cerveja, né? Aquele saborzinho de levedura aí, que o pessoal gosta bem da fermentação, né? Então, esses são alguns exemplos, né? Você utilizar melhor os alimentos, né? Alimentos funcionais, produção de alimentos de melhor qualidade, né? Esses são alguns exemplos aí na área de ciência dos alimentos. Tem uma pergunta aqui do Dilcimar Toledo da Silva e depois tem outra minha sobre essa questão da empresa Júnior. E nós vamos chegar no café, que eu acho que é o mote aí principal do seu trabalho hoje, eu tenho percebido isso. E tem uma também da Silvana Venâncio, que é do grupo aqui de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, eu vou fazê-la também. Ela é aí, inclusive de Bom Jesus, é jornalista, já foi companheira nossa aqui. O Dilcimar está perguntando, é verdade que colocaram sangue de boi na torrefação do café? E aí entra, se é que é verdade, entra naquilo que o senhor falou, a adição de ferro, é permitido isso? Não, na verdade isso aí é uma das muitas fake news que ocorrem aí pelo mundo, né? Isso não existe, essa questão do sangue no café, tá? Isso não existe. Até porque, se a gente for fazer um raciocínio aqui lógico, pensa só, para esse sangue chegar até a fábrica de café, ele precisa ser coletado em um caminhão, esse caminhão precisa percorrer alguns quilômetros, precisa chegar até a fábrica de café, para então ele ser utilizado no café. Qual é o custo disso, né? Com óleo diesel nas alturas, com mão de obra nas alturas, né? O preço do café ia ficar
impraticável. Então não faz muito sentido isso, né? Essa realmente é uma grande mentira, é uma grande inverdade a respeito do café. Não tem sangue no café. Esse exemplo que eu dei, na verdade, eles não colocam sangue nos alimentos, eles extraem algumas substâncias, né, por meio de processos físico-químicos do sangue, e utilizam isso, por exemplo, em rações de animais, né, enriquecimento. Em alimentos, isso não é utilizado, até onde eu sei, tá? Mas o sangue, ele tem propriedades, por exemplo, emulsificantes. Então, alguns emulsificantes no mercado e são desenvolvidos a partir de sangue. Mas é claro que isso é um processo químico, é um processo com todo cuidado. Não é simplesmente pega o sangue e joga dentro do alimento. Vou fazer um bolo, vou jogar sangue no bolo lá para enriquecer ele com ferro. Não é nada disso. Tem muita ciência, tem muito conhecimento por trás disso, né? E é uma forma de reaproveitamento, uma vez que você tem uma quantidade enorme de sangue sendo produzida aí no abate de animais e etc. Mas tudo é feito com muito cuidado. Agora, no café, não. O café é uma grande mentira. Não tem sangue no café, gente. Tem não. Pode ficar tranquilo. Mais uma dessas. Agora, professor, conta... Mais uma, né? Mais uma dessas. De tantas, né? Mas por isso que a ciência está aqui para isso, comprovar o que esses espalhadores de fake news fazem aí. Esse é nosso trabalho hoje, né? Trabalho nosso aqui da imprensa, e claro e evidente com a base de vocês que são cientistas. Sobre a empresa Júnior, a Alqualis Júnior, o que eu, por exemplo, como empresário, posso contar com vocês? Vamos lá. O empresário ou o produtor, eu produzo aqui uma fruta ou um legume, uma coisa qualquer aqui. Eu posso fazer alguma encomenda a vocês de um trabalho específico para melhorar a genética, para melhorar aquela produção? Que tipo de acesso a gente com o CNPJ, né, a pessoa física pode ter, a pessoa jurídica, aliás, ou até mesmo a pessoa física, que essa informalidade também no campo é outro problema também, é outra questão que tem que ser resolvida. O senhor é produtor também, o senhor sabe. Então, de que forma a gente pode acessar essa Alqualis Júnior? Bom, as demandas, né, elas são muito pontuais e específicas. Então, tudo que é dentro da área de alimentos, depois eu vou até passar o site aqui da empresa Júnior, né, que pode ser acessado por qualquer um, dentro de informações, os projetos desenvolvidos. Mas, por exemplo, a empresa já desenvolveu aqui o controle de qualidade de uma fábrica de massa de pastéis aqui na cidade. Então, ela fez toda a análise físico-química, análise microbiológica, orientou na rotulagem. Então, hoje, a empresa que vende aqui na região tem seus produtos aí com análise físico-química, análise microbiológica e um rótulo adequado à legislação. Então, esse é um exemplo, né? Adequação de rotulagem. Inclusive, na área do café, muitos cafés que são recolhidos do mercado, eles são recolhidos porque tem problemas de rotulagem, porque falta informação. E existe uma legislação, né? Uma RDC, uma resolução da Anvisa, e diz o que tem que ter na embalagem do café. Então, a gente pode orientar o produtor do café, por exemplo, que tem um café, uma marca própria, para ele adequar o rótulo dele e não correr o risco de ter um produto recolhido numa gôndola, né, no mercado, por exemplo. Além disso, o desenvolvimento de novos produtos. Então, por exemplo, um produtor que processa frutas ou hortaliças, ele tem muito resíduo ali, e muitas vezes aquele resíduo pode ser desenvolvido um bolo, uma barra de cereal, um biscoito, uma farinha, né? Então a empresa Júnior consegue desenvolver testes, pesquisas e apresentar o resultado para esse produtor, para essa pessoa, melhorar isso. Além, claro, de orientações voltadas para a qualidade na produção. Recentemente, numa cidade aqui vizinha, a empresa Júnior fez um treinamento de boas práticas de produção, chamada de BPF, né? As boas práticas de produção. Então, trabalhou todo um treinamento de higiene, de cuidados na produção. E é curioso porque alguns dos colaboradores tinham um baixo nível educacional e alguns, inclusive, eram analfabetos. Então, como trabalhar um treinamento com pessoas dessa forma? Então, foi feito um treinamento, um manual todo baseado em pictogramas. Que são o quê? São aquelas imagens, né, que apresentam como deve ser feita a situação. Então, por exemplo, na fábrica hoje,
onde se deve usar luva, máscara, bota, e não pode comer alimentos naquele local para evitar a contaminação, ao invés de ter um cartaz com essas informações escritas, que as pessoas que são analfabetas não saberiam identificar, tem agora escrito, tem os pictogramas: proibido se alimentar aqui, utilização de bota, utilização de óculos, utilização de luvas, né, e etc. Então, esses são alguns exemplos que a empresa Júnior pode orientar produtores e etc. A empresa hoje tem um portfólio muito amplo, é uma empresa que já vem desenvolvendo esses serviços em vários aspectos, né, e está à disposição para a gente realmente produzir, contribuir com produtores locais, tanto na área de café quanto em qualquer outra área de alimentos. Muito bacana essa coisa do pictograma aí, muito inteligente, muito interessante. Aliás, é aquilo que o senhor falou desde o começo aqui, deixar a solução para esses jovens. Uma coisa interessante, e você percebeu isso aí já há muito tempo, é a televisão, por exemplo, com o crescimento da internet, dos vídeos da internet, a televisão está sofrendo como nunca sofreu antes, né? Porque a produção de vídeos feitas pela população, por populares, ganhou a atração, ganhou a atenção do telespectador. Eu vejo muito dessa forma, eu vejo muito isso aí, assim, como o senhor falou, deixa o aluno preparar a solução do problema, né? Bom, são 8h23, professor. Eu vou pedir novamente licença ao senhor, vou fazer um intervalo rápido, vamos voltar aqui para conversar, e aí assim eu quero abrir até com a pergunta da Silvana, que é pertinente, e é com relação a esse a esses cafés especiais que estão sendo produzidos, e a gente volta a falar sobre isso então no próximo bloco. São 8h24 em Campos. Estamos com o Folha no Ar, ao vivo, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, de Unimed Campos. Cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.